Em 1507, um jovem monge chamado Martinho Lutero foi consagrado como sacerdote no monastério agostiniano de Erfurt, na Alemanha. Mais tarde ele relembrou que havia celebrado a sua primeira missa em clima de grande tensão e medo. Sua insegurança e dúvida pessoal disfarçaram a força interior que seria revelada em anos vindouros. Olá e bem-vindo ao 8º programa da série O Sétimo Dia. Eu sou Fernando Iglesias. Ao pregar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, Martinho Lutero não quis causar nenhuma desordem no mundo cristão. Ele tão só quis mudar algumas práticas na Igreja Católica Romana, a sua igreja. Porém, Lutero acendeu um fogo que ninguém poderia apagar, conhecido como a Reforma Protestante, que enfatizava depositar sua confiança nas Sagradas Escrituras. Para Lutero, a Bíblia era a única autoridade de fé e prática. Isso colocava em dúvida a tradição da igreja. De outra maneira, se diria, a Bíblia era a norma pela qual a tradição eclesiástica deveria ser regulamentada. A Reforma Protestante era um movimento de protesto contra a instituição católica romana e contra muitos dos seus ensinos. O resultado foi a proliferação de igrejas e denominações que se conhecem hoje. Poderia ter tido um final diferente se a Igreja Católica Romana tivesse conclamado um concílio eclesiástico para considerar as questões apresentadas pelos reformadores. Porém, os pedidos em prol de um concílio não foram ouvidos. O Dr. John O'Malley, um historiador jesuíta, nos diz por quê. Clemente VII foi Papa de 1523 a 1534 e, na verdade, ele não queria nenhum concílio porque tinha medo que tal concílio tentasse lhe demitir. Provavelmente era um medo irracional da sua parte. Não obstante, era algo que ocupava sua mente e seus temores. O Papa não era o único que não queria um concílio. O rei da França se opôs a isso por razões políticas e mais tarde o rei da Inglaterra tomou sua própria postura contra. A pressão por organizar um concílio aumentou até que em 1545 os líderes católicos viajaram à cidade de Trento, aos pés dos Alpes, no norte da Itália. Por 18 anos, o Concílio de Trento debateu sobre os assuntos mais graves que a Igreja Católica Romana jamais havia enfrentado. O primeiro assunto substancial que se tratou no concílio foi a questão da autoridade. Isso tinha que ver com o papel das Escrituras e o papel das tradições da Igreja. Gaspare di Fosso, arcebispo de Reggio, Calábria, reafirmou a postura convencional da Igreja ao acusar os protestantes de rejeitarem a supremacia católica romana. Os hereges desta época estão tentando derrubar a autoridade da igreja. Eles dizem que as Sagradas Escrituras são o fundamento da fé. Porém, é a igreja, afinal de contas, quem tem autoridade sobre as Escrituras. A igreja é que nos dirige às Escrituras, as declaram divinas e as interpretam fielmente quando são difíceis de entender. O Concílio de Trento concluiu que a autoridade da Igreja descansa sobre colunas gêmeas, não somente sobre as Escrituras, como também sobre o que chamavam de tradições, a autoridade e a fé dos apóstolos que a Igreja herdou, juntamente com as Escrituras, formam colunas gêmeas que outorgam autoridade à Igreja Católica para ensinar. O Decreto de Trento relativou essa questão da autoridade. Começa dizendo que a fé ou a prática da Igreja está baseada no ensino e na pregação de Cristo e dos apóstolos. Esta chegou a nós de duas formas: a tradição escrita, ou as Sagradas Escrituras, e também as tradições não escritas, que se originaram no tempo dos apóstolos. Aí está a postura fundamental que ainda separa a Igreja de Roma da maioria das igrejas protestantes. Ao confirmar a autoridade da tradição não escrita, os bispos do concílio legitimaram muitos ensinos e costumes não bíblicos.
No decreto do concílio não se menciona qualquer tradição especificamente. Porém, sabemos pelas abordagens que um dos assuntos que os bispos tinham em mente, por exemplo, era o batismo de bebês. Onde na Bíblia você encontra isso? Contudo, é uma prática cristã estabelecida. O ensinamento do credo de que Cristo desceu ao inferno. Também não está claro onde no Novo Testamento pode-se achar isso. E o que dizer da observância do domingo? Isso também não se encontra no Novo Testamento. E o que dizer do próprio credo apostólico? Hoje sabemos que não procede desde o tempo dos apóstolos, mesmo se os bispos de Trento crescem nisso. Esses são exemplos de traduções que preocupavam o pessoal do concílio. Eles sentiam que não podiam aderir somente às Sagradas Escrituras no sentido estrito da palavra. Então, como poderia haver uma mudança no dia de culto do sábado para o domingo? Para os bispos católicos romanos do Concílio de Trento, o assunto estava claro. O sábado, o dia mais glorioso da lei, foi mudado para o dia do Senhor. Não foi mudado por ordem de Cristo, mas pela autoridade da Igreja. Anabatista. Eis um nome que fez ferver tanto o sangue dos católicos como dos protestantes do século XVI. Receberam esse nome porque não acreditavam no batismo de bebês. E batizar bebê era prática normal entre os cristãos nesse tempo. Os anabatistas criam que o batismo era só para os adultos que entendiam e aceitavam a mensagem do Evangelho. Desde o comecinho do movimento anabatista, em 1525, as autoridades católicas e protestantes o consideravam uma ameaça à ordem civil do Estado. Os anabatistas negavam que a Igreja e o Estado tivessem qualquer autoridade sobre a consciência humana. Criam, além disso, que o homem comum pode entender a Escritura por si mesmo sem precisar que a Igreja interprete para ele. Além do mais, a única Igreja verdadeira é aquela descrita no Novo Testamento, a Igreja de Jesus Cristo e os apóstolos. Isso era muito diferente do parecer católico romano e muito mais radical do que a opinião dos protestantes. Os anabatistas entendiam que o seu movimento renovador era uma tentativa de restaurar a verdadeira igreja sobre a base dos ensinos de Cristo e também sobre o modelo da igreja primitiva, como é apresentada no livro dos Atos. Alguns historiadores creem que Andreas Bodensson von Kaldstadt foi pioneiro do movimento anabatista. No princípio, ele era amigo e colega de trabalho de Martinho Lutero. Mas a amizade deles se desfez com essas diferenças teológicas. Ambos criam que era preciso depender das Escrituras. Lutero podia agregar às Escrituras tudo aquilo que não as contradissesse. Kaldstadt não agregava absolutamente nada às Escrituras. Sendo assim, Lutero podia aceitar qualquer coisa que a Bíblia não proibia especificamente. Por outro lado, Kaldstadt aceitava unicamente o que a Bíblia ensinava e nada mais. Estudando as Escrituras, Kaldstadt achou o sábado bíblico e seu sentido espiritual. Ele diz: Guardar o sábado tem duplo objetivo. Em obediência a Deus, devemos repousar em paz, pedir a Deus a santidade e esperar recebê-la. Este repouso se efetua ao reconhecermos que a santidade provém de nenhuma outra fonte a não ser Cristo e que devemos ser santos como Deus é santo. Quando fala do repouso do dia santo, ele se refere ao repouso interno, em contradição ou oposição ao repouso externo, ou repouso visível. Ele se interessa mais no repouso interno, ou seja, o repouso de Deus dentro de mim. Isso pode ser chamado santificação interna, e essa era a sua maior preocupação. O repouso externo deve ser um meio para obter esse repouso interno. Diferentemente de Kaldstadt, Lutero e outros reformadores, pensavam que o sábado bíblico era irrelevante para os cristãos. Ao invés disso, eles favoreciam o domingo
não como dia de repouso, mas como celebração da ressurreição de Cristo. Kaldstad cria que a observância do domingo era uma invenção humana. Não estava sozinho nessa opinião. 2 pregadores anabatistas, Oswald Gleidt e Andreas Fischer, tinham a mesma opinião. Ao ler a Bíblia do princípio ao fim, eles simplesmente não encontraram nenhum antecedente ou alguma autoridade para a mudança do culto sabático para o culto dominical, como dia de adoração. Gleidt e Fischer começaram a pregar e ensinar o repouso do 7º dia na Silésia, sudoeste da Polônia. Nessa região havia muitos anabatistas. Portanto, os 2 pregadores tiveram muito sucesso em estabelecer grupos de observadores do sábado. Argumentos claros e lógicos eram bem convincentes como esses. Os 10 mandamentos são a base da lei moral. Portanto, o sábado, o 4º mandamento, faz parte da lei moral a qual todo cristão deve obedecer. Não são 8, nem 9, mas 10 os mandamentos. Não podemos dizer que uns devem ser observados e outros esquecidos. Jesus mesmo observou o repouso do sábado. Os apóstolos e os primeiros padres da igreja ensinavam a observar o repouso do 7º dia. Foram o Papa Victor e o Imperador Constantino que estabeleceram o culto dominical na igreja. Por outro lado, Deus mesmo estabeleceu o culto sabático. Portanto, devemos guardar o sábado por amor a Deus. Nem Gleidt nem Fischer morreram de morte natural. Gleidt foi preso e levado a Viena, encarcerado, torturado e finalmente afogado no rio Danúbio, a sorte típica para um anabatista. Porém, o fim de Fischer foi diferente. Em 1529, Andreas Fischer e a esposa dele estavam na Eslováquia pregando entre os mineiros. Por esse motivo, foram presos e levados ao castelo de Chicheva. Isso ocorreu em maio. Estiveram aprisionados até agosto, quando foram submetidos a um tipo qualquer de julgamento. Ambos foram sentenciados à pena de morte, a esposa a ser afogada e Andreas a ser enforcado. E certamente a esposa foi tirada do cárcere e afogada. A execução de Andreas Fischer foi mesmo um assunto completamente diferente. Que ele foi enforcado, foi. E pendurado na torre do castelo. Ao que parece, ficou pendurado por horas. Porém, não morreu. Talvez a corda se rompeu. Quem sabe, alguns amigos a cortaram. Não há registro claro disso. O que está claro é que Andreas Fischer sobreviveu. Depois do escape misterioso da morte, ou poderíamos até dizer milagroso, de Andreas, ele trabalhou ainda por outros 10 anos como pastor itinerante. Esteve na Morávia, na Boêmia, na Eslováquia, e tudo indica que fez desta rota o seu circuito de pregação durante esses 10 anos. Em 1540, Andreas Fischer foi capturado e arrastado ao castelo Krasnaorka, no sul da Eslováquia. Dessa vez não houve julgamento, nem escapatória, nem sobrevivente. A verdade é que sempre houve pessoas observando o repouso do 7º dia em localidades espalhadas durante os séculos XV, XVI e XVII. Já mencionamos o caso da Rússia, Etiópia, Espanha e Índia. Mas para acharmos o exemplo mais notável, nos dirigiremos à Inglaterra. Ali o rei Henrique VIII pegou todo o sistema eclesiástico das mãos da Igreja Católica Romana. Tomou as catedrais, os mosteiros, os conventos. Ele também pegou toda a hierarquia, sacerdotes e bispos. Pegou tudo e criou sua versão de uma igreja protestante nacional, a Igreja Anglicana. 8 pessoas morreram e muitos ficaram feridos quando uma grande arquibancada desmoronou-se no local conhecido como os Jardins de Paris, perto de Londres, em janeiro de 1583. Era um domingo à tarde e uma multidão havia se reunido para ver a mordicação de um urso. Esse espetáculo era cruel, horrível e desumano.
Uma multidão aplaudia enquanto cães violentos atacavam um urso acorrentado. Era uma diversão bem popular na Inglaterra do século XVI. A própria Rainha Elizabeth era fã do evento. Teria sido a tragédia dos jardins de Paris um sinal da ira de Deus contra uma sociedade que profanava o santo repouso? Isso é o que pensavam os pregadores puritanos. Segundo os puritanos, não se havia feito reforma suficiente na Inglaterra. Assim, os puritanos trovejaram contra os profanadores do dia de repouso, os amantes de jogos e teatro. Isso deve ter sido uma luta contra a correnteza perante as grandes estreias de William Shakespeare, aparecendo naquele momento. Agora, eis aqui um ponto interessante. Grande parte do clamor puritano por reformar o dia de repouso não tinha nada a ver com o sábado bíblico, mas com a observância estrita do domingo. Contudo, houve uns poucos que conclamavam uma verdadeira reforma ou um retorno ao sábado bíblico. Eles ficaram conhecidos como os Homens do Sétimo Dia. Em 1628, um clérigo anglicano chamado Theophilus Broborn escreveu o primeiro livro em inglês convidando à observância do repouso no sétimo dia. O seu livro, Discursos sobre o Dia do Sábado, formou os alicerces teológicos para um movimento que, de uma forma ou de outra, continuou até o século presente. É o sétimo dia, o repouso da criação que devemos santificar. Se você puder me mostrar nas Escrituras que existe outro sétimo dia além daquele que chamamos de sábado, o último dia da semana, então eu serei persuadido de que o quarto mandamento se refere a outro sétimo dia além do sábado. A autoridade suprema da Bíblia era a base de Broborn para os argumentos do sábado. Ele insistia que o sábado é o sétimo dia da semana estabelecido pelo Deus Criador, o dia de repouso dos 10 mandamentos. Não me importa se você guarda o sábado, domingo ou a segunda-feira como dia santo. Porém, se respeitamos a Deus e as suas Escrituras, honremos o dia da sua própria escolha e não outro dia. O que ele disse tem nexo. Em 1660, o pastor Broborn publicou um panfleto no qual dizia que, naquela época, o maior conflito na igreja anglicana era a questão do sábado e do domingo. Então, sua maior esperança era que a igreja toda se convertesse da observância dominical ao repouso do sétimo dia. A ênfase principal de Broborn no tocante ao dia do repouso era o relato bíblico, desde a criação até os 10 mandamentos nos ensinos de Jesus, nas obras dos apóstolos durante o primeiro século da igreja. Não houve mudança nenhuma do dia, de maneira que o pastor Broborn sustentava que a igreja deveria adorar no sétimo dia. A teologia do sábado do pastor Broborn era essencialmente cristocêntrica. Além de respeitar o sábado como memorial da criação, ele também respeitava-o como sinal da redenção de Cristo. A postura oficial da igreja era que o quarto mandamento pertencia à lei cerimonial que ficara sem efeito com a morte de Cristo na cruz. O pastor Broborn dizia que esse tipo de raciocínio criava uma confusão monstruosa e sem lógica. Ele assinalava que todos os 10 mandamentos tinham sido escritos em tábuas de pedra pela mão de Deus, e nenhum deles tinha caráter cerimonial. A lei moral, ou decálogo, falado e escrito pelo próprio Deus em tábuas de pedra, ainda está em vigor. Os adversários do pastor Broborn argumentavam que o próprio Cristo havia mudado o sábado para o primeiro dia da semana. Ele respondia que tal alegação era uma grande difamação contra Cristo, apoiando esse ponto de vista com aquilo que deveria ter sido claramente entendido até mesmo pelos seus adversários. As Escrituras não têm nenhum registro de Cristo dizendo uma só palavra quanto a ter alterado o sábado.
O pastor Brauburn afirmava que a Igreja de Roma era culpada pelo erro da observância do domingo, arraigada na tradição, não nas Escrituras. Outros homens do sétimo dia concordavam com ele. Não se intimidavam de culpar Roma por ter mudado o santo dia do sábado para o domingo. Ainda mais, pediram ao parlamento inglês que corrigissem o erro. Pelo presente, exortamos em nome de Deus que coloqueis de volta a santidade do dia do Senhor ao seu dia correto. Esse tipo de verbosidade era perigoso. De fato, alguns homens do sétimo dia pagaram caro pelas suas palavras intrépidas. Em 1632, Theophilus Brauburn foi detido e encerrado na prisão Gatehouse de Londres. A corte lhe multou com 1.000 libras esterlinas, o equivalente a uns 150 mil dólares hoje em dia. Lhe privaram da sua licença ministerial, ordenaram a sua excomunhão da igreja anglicana. Além disso, o pastor Brauburn esteve 1 ano e meio na cadeia. Porém, nem a corte nem a prisão podiam desviar o pastor Brauburn e os seus homens do sétimo dia do seu propósito. Tiago Ockford era um batista que morava na cidade de Salisbury. No ano 1650, ele escreveu um livro advogando pela observância do sétimo dia, sob o título A Doutrina do Quarto Mandamento, distorcida pelo papado. Conforme o título, o seu argumento principal era que o quarto mandamento tinha sido distorcido pelo papado. Uma centena de cópias do livro de Tiago Ockford foi apreendida pela autoridade do prefeito de Salisbury, e uma cópia foi enviada ao parlamento. Em questão de dias, a Câmara dos Comuns condenou o livro por considerá-lo errôneo, escandaloso, profano, e ordenou que todas as cópias na Inglaterra e País de Gales fossem queimadas publicamente. O próprio Tiago foi excomungado e condenado à prisão. A respeito do seu livro, só uma cópia resistiu até hoje, numa biblioteca na cidade de Oxford, na Inglaterra. Outro reformador do sábado, pastor Francisco Bamfield, era descendente de Sir Francisco Drake e irmão de um eminente membro do parlamento. Embora fosse um dos maiores pregadores da época, seu parecer não conformista lhe custou a prisão em 1663. Foi no cárcere de Dorchester que ele descobriu o sábado bíblico e começou a observar o sétimo dia. Vários outros presidiários se uniram a ele. Depois de ser solto, o pastor Bamfield se tornou um grande proponente do descanso do sábado. Foi a Londres e procurou organizar uma aliança de congregações guardadoras do sábado. 10 anos depois, 1683, ele foi detido enquanto pregava a sua congregação em Londres. Ele morreu na prisão 1 ano depois. Apesar das dificuldades e da perseguição, o movimento do sétimo dia prosperou na Inglaterra do século XVII. Muitas congregações se reuniam para adorar no sábado em vários lugares espalhados pelo país. O lugarejo chamado Woodham Mortimer foi o lar de um dos mais conhecidos e influentes homens do sétimo dia. Médico de 3 reis e rainhas da Inglaterra, Pedro Chamberlain foi um doutor famoso e guardador do sábado por muito tempo. O Dr. Chamberlain era um homem enérgico e ambicioso que não temia falar com franqueza. Em 1682, ele escreveu uma carta aberta ao chanceler supremo, chamando o Papa de ponta pequena de coroa tríplice que muda os tempos e a lei, se referindo à surpreendente profecia do livro de Daniel no Velho Testamento. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. O Dr. Peter Chamberlain e outros homens do sétimo dia criam que essa profecia predizia o ataque do pontífice romano contra o sábado bíblico. Será que o Dr. Chamberlain e os homens do sétimo dia estavam certos? Alguns críticos creem que suas ideias eram imaginações de não conformistas furiosos. Por mais radical que tenha sido o ponto de vista deles,
Os homens do sétimo dia da Inglaterra dos séculos 17 e 18 começaram algo que ainda continua. Os batistas do sétimo dia, seus descendentes espirituais imediatos, levaram a doutrina do sétimo dia através dos séculos e além do Atlântico ao Novo Mundo. Mas disso falaremos quando voltarmos com o 9º programa da série O Sétimo Dia.